Então vamos lá, isso aqui é a repetição da aula do curso, sim, curso de Filosofia da Ciência aqui na UFRN, para os alunos checarem o que foi dito. A bibliografia utilizada como roteiro foi o livrinho de Samir Osaka, Philosophy of Science, da Oxford University Press. É um livrinho que não serve para introdução ao nível universitário, mas eu usei como roteiro, elaborando os pontos a partir de várias fontes. Ele começa com história da ciência. Vamos fazer uma história sumária daquilo que alguns pontos essenciais, não todos. Claro que para se entender a filosofia da ciência, você precisa ter algum conhecimento de ciência. Isso é indispensável. Daí a importância de se conhecer um pouco de história da ciência, e daí eu vou fazer esse resumo brevíssimo. E não só a história da ciência, o ideal seria conhecer física, que, como nós veremos, é a ciência básica, além de outras coisas, claro. Primeiro, esse autor ele fala de uma ciência, de uma pré-ciência aristotélica até 1500, mais ou menos. Depois de 1500 vem a ciência moderna, que está aí hoje também. Agora, isso é uma simplificação. Seja como for, Aristóteles é o modelo da chamada pré-ciência, ou uma ciência de cadeira de balanço, sem experimento suficiente. Aristóteles era biólogo e ele colecionou plantas, tentou fazer classificações, mas isso era muito limitado. No entanto, ele tinha teorias, ideias acerca da física que não podem ser consideradas científicas, como a teoria dos 4 elementos, que ele tira de outros filósofos. Existem a terra, ar, água e fogo. A terra cresce na forma de uma árvore, a árvore pega fogo, o fogo se transforma em fumaça, a fumaça vira ar, vira nuvem, a nuvem chove, vira água e a água vira terra de novo. Claro que isso não corresponde ao que hoje nós entendemos. Nós teríamos nós teríamos elementos da tabela periódica, que são formados de subelementos, que seriam partículas subatômicas, elétrons, nêutrons, e nós teríamos que dividir partículas subatômicas em quarks, e nós talvez precisemos ainda formar essas partículas subatômicas a partir de cordas que são filamentos vibrantes que estão muito abaixo do que nós podemos comprovar experiencialmente no momento atual. Na antiguidade, contra um pouco o que o autor diz, mas o que o autor quer notar é que não existiram cientistas experimentais sérios na antiguidade, mas eles, digamos, não chegaram a constituir uma comunidade científica de ideias. Então, essas ideias se arriscavam a se perder, e muitas vezes se perderam na história. Por exemplo, a medição do tamanho da Terra por Erastótenes, em cerca de 270 anos antes de Cristo. O que ele faz? Ele coloca ao meio-dia uma trave, digamos, um objeto que não faz sombra quando
não faz sombra alguma, essa trave, quando ele está em Siene, uma cidade no sul do Egito. Mas em Alexandria, que a terra já é um pouco mais distante, aqui ela faz uma pequena sombra. E por isso ele pode medir a, a curvatura da Terra um pouco, e ele produz um triângulo, e com esse triângulo ele conseguiu medir aproximadamente o tamanho da Terra. Isso é uma coisa fabulosa, considerando o tempo em que isso foi feito, na Antiguidade. Mas não se consegue saber exatamente porque ele usou estádios, 5.000 estádios entre Alexandria e Siene, e tantos estádios seria o tamanho da Terra, mas não se sabe se são exatamente 800 quilômetros, então 40.000 quilômetros, bom, seria a circunferência da Terra. Parece que ele chegou perto. Agora, um outro físico da antiguidade, que era, de fato, um cientista fazendo ciência, foi Arquimedes. Ele descobriu a lei da alavanca. Você multiplica o tamanho de um dos lados da alavanca junto com o peso do objeto, e o tamanho do outro lado, se for maior, multiplicado com o peso do objeto, o objeto aqui não precisará ser tão pesado, pode ser muito menos pesado do que o objeto aqui. Então, com uma alavanca você pode mover objetos. Isso se sofisticou já no seu tempo, sob a forma de roldanas, que são alavancas mais sofisticadas, que poderiam puxar muitos objetos muito pesados, com menos força. Então, nós temos aqui a lei da alavanca de Arquimedes. Também uma outra ideia de Arquimedes foi o cálculo da densidade de um corpo. Você divide o volume pelo peso, então você tem a densidade relativa de um corpo. E aqui conta a lenda que o rei queria que ele medisse a densidade de uma coroa, ou melhor, que ele queria saber se a coroa era toda feita de ouro ou continha um outro metal dentro. Então, sem quebrar a coroa, sem destruí-la, Arquimedes teria que saber. Quando ele estava tomando um banho, ele teve a ideia. Eureka significa achei, encontrei. A ideia era a seguinte: você vê o peso da coroa e afunda ela dentro d'água e vê a quantidade de água que se desloca. Assim você sabe o volume da coroa. Pega uma quantidade com o mesmo peso de ouro e afunda dentro d'água e vê quanta água ela desloca. E deve ser exatamente o mesmo se a coroa é toda feita de ouro. Parece que não era o mesmo, e o artífice que construiu a coroa não se deu bem depois desse resultado. Mas o que eu queria notar, bom, claro que isso deve ser uma fábula, uma história inventada, mas de fato ele fez essa descoberta da densidade de um corpo, como calcular a densidade de um corpo. Em geral, a ciência se divide em ciências empíricas e ciências formais. Eu não sei por que ciências formais não deveriam ser chamadas de ciências. Eu acho que devem ser classificadas como ciências. Em matemática, nós temos o livro Elementos de Euclides. E o fato é que a matemática surgiu já entre os gregos. Foi a primeira ciência a surgir. De certa forma, as ciências todas surgiram da filosofia, ciências fundamentais. E o livro de Euclides foi básico e muito usado até a primeira metade do século XX. E é um livro extraordinário. Enquanto os egípcios queriam apenas aplicar a geometria, Euclides queria construir uma geometria
teórica, axiomática. E, além disso, ele foi responsável por desenvolvimentos na matemática, como infinitude, noção de máximo divisor comum, de número primo, e ele sistematizou a geometria da época, que foi chamada então de geometria euclidiana. Só Euclides viu a beleza nua, diz essa poetisa. A geometria euclidiana, aqui eu tirei da Wikipédia só para exemplificar a complexidade da geometria euclidiana, a sofisticação dessa geometria. Você tem primeiro os axiomas, que se aplicam a tudo, como coisas que são iguais a uma mesma coisa, são iguais entre si. Você tem os postulados, que são os mais importantes para a sua geometria, que se aplicam à geometria. Por exemplo, dados dois pontos distintos a um único segmento de reta que os une, dado um ponto qualquer a uma distância qualquer, pode-se construir uma circunferência de centro naquele ponto com raio igual à distância dada. Até o postulado das paralelas, que é o quinto, que vai dar problema mais tarde. Euclides também tinha definições, como ponto é aquilo do qual nada é parte, etc. São muitas definições. Ora, a partir dessas definições, axiomas e postulados, Euclides fez uma multiplicidade de demonstrações, de teoremas, importantes teoremas geométricos. Por exemplo, você construiu um triângulo equilátero sobre uma reta limitada dada. Você tem esse triângulo aqui, a reta é AB, segmento de reta AB, e você vai construir um triângulo equilátero. Você pode ler isso aqui, é mais complexo. Você tem o círculo DAC, o círculo EBC, digamos. Eu não sei como ele faz, mas isso pode ser explicado de forma mais simplificada. Você tem esse círculo que tem o centro em A, que ele é limitado por B. Então você constrói esse círculo com o centro em A e o limite em B. Esse círculo, cada raio do círculo, existem infinitos raios, cada raio deve ser idêntico ao outro, se ele é realmente um círculo. Então, AB deve ser idêntico a AC. Se você constrói um outro círculo aqui, esse outro círculo vai se limitar em C. E também os raios BA e BC têm que ser iguais, porque são todos raios desse círculo que tem seu centro em B. Se os segmentos AB e AC são iguais, AB e AC são iguais aqui, aqui e aqui, então isso tem que ser um triângulo equilátero. Isso aí é provado com o auxílio dos postulados 1 e 3, as definições 15 e 20. Vejam lá na Wikipédia. Olha, eu acho isso interessante, sofisticado. Bom, a partir de 1500, aproximadamente, se começou a se desenvolver a ciência moderna. Em que sentido? Não que fosse algo diferente do que esses cientistas da antiguidade fizeram, mas porque ela se desenvolve como um corpo de ideias dentro de uma comunidade científica. Isso a partir de Galileu, pelo menos. Mas você tem aqui, isso começa, e isso é muito diferente da ciência aristotélica. Aristóteles dizia, por exemplo, física aristotélica. Para Aristóteles, certos corpos vão para o alto, como um balão, por exemplo, porque o lugar natural deles é no alto, no céu. Outros corpos caem, como uma pedra, porque o lugar natural deles é o chão. Uma flecha voa porque ela faz um sopro que sai da parte da frente dela, bate atrás e empurra ela.
Nós vemos porque lançamos raios de luz que batem nos objetos e vêm até os nossos olhos. A cobra não tem pênis porque, se ela tivesse, ela teria que se arrastar dolorosamente pelo chão e aí por diante. Tudo isso, obviamente, não é ciência. Mas Copérnico tem uma ideia importante, que é o heliocentrismo. É o Sol que está no centro do universo e não mais a Terra, contra as ideias da Bíblia. E por isso o livro dele foi proibido. Então a ideia era de que você tem no centro o Sol, depois tem Mercúrio e Vênus, e você tem aqui a Terra com a Lua girando em torno, e aqui outros planetas conhecidos naquela época, e seriam órbitas circulares em torno do Sol. Isso aí acabou por se estabelecer como ciência com a adição da descoberta de Kepler, de que os planetas não se movem em círculos em torno do Sol. Ele calculou isso bem, eles se movem em elipses. E quando eles estão próximos do Sol, eles andam mais rápido do que quando estão distantes do Sol. E ele calculou que a velocidade era, se você construísse triângulos com áreas iguais, você poderia estabelecer a distância em tempos iguais realizada, percorrida pelo planeta. Quando está longe, se move lentamente, quando está perto, se move mais rapidamente. E mais outras coisas que só um físico matemático poderia fazer. Um grande desenvolvimento para a época. Também outro ponto importante no desenvolvimento da física foi a introdução do método experimental por Galileu. Galileu refuta a teoria aristotélica de que corpos pesados caem mais rápido do que corpos mais leves. Não, isso acontece apenas por causa da resistência do ar, que faz com que a pluma caia lentamente e o chumbo rapidamente. O que ele fez? Ele tinha aparelhos experimentais rudimentares, como esse aqui, em que ele media o aumento de velocidade de uma bolinha de chumbo quando ela descia. E com isso ele calculou a aceleração dos corpos. Ele concluiu que no vácuo, se não tivesse a resistência do ar, tanto a pena de ganso, a pluma, quanto o chumbo, a bola de chumbo, cairiam com a mesma velocidade. Tanto o martelo quanto a pena caem com a mesma velocidade no vácuo, mas caem com velocidades muito diferentes no ar, porque aqui haverá a resistência do ar. E você pode fazer isso se você for à Lua, fazer o experimento, e as duas coisas caem com a mesma aceleração, porque lá não existe ar. A medida da aceleração é 9,8 metros por segundo em cada segundo. Então o corpo se acelera rapidamente, razão pela qual, se a pessoa saltar da ponte, ela não terá mais muitos segundos de vida. Bom, aí surgiram uma série de cientistas, Descartes, Gassendi, Boyle, mas o maior momento da física clássica se deu com a publicação do livro de Isaac Newton, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Como disse alguém, mais uma poesia, Deus disse, faça-se Newton, e a luz se fez. O que ele fez? Resumindo, principalmente, as chamadas leis de Newton. A lei da inércia, a primeira lei da inércia, a segunda lei e a terceira lei. Explicando em algum detalhe mínimo, a primeira lei de Newton, da inércia, é que todo corpo permanece em estado de movimento, em movimento retilíneo uniforme, a não ser que lhe seja oposto uma força. Dá a impressão que não é assim, porque é claro que na Terra os corpos sofrem atrito com o chão, atrito com o ar,
Mas lá fora, no espaço vazio, lá eles não sofrem atrito, então eles continuam sempre a mesma velocidade, na mesma direção. A lei de Newton. A mudança da velocidade de um corpo é proporcional à força imprimida, seguindo a mesma direção da força. E a aceleração é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à massa. Então, a aceleração de um corpo é proporcional à força que nós imprimimos para movê-lo e inversamente proporcional à massa. Quanto mais maciço for o corpo, mais difícil será acelerá-lo. Mais força você terá que aplicar. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. A toda ação corresponde a uma reação oposta em direção e intensidade. Intensidade idêntica. A próxima será a grande chave da física newtoniana, o princípio universal da gravitação. A força de atração gravitacional é diretamente proporcional às massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias. Então, se você tem um corpo de massa 1, um corpo de massa 2, você multiplica a massa e você divide pelo quadrado da distância. Isso será multiplicado por uma constante gravitacional e aí você terá a força gravitacional. Isso aí vai explicar porque os planetas giram em torno do Sol por causa da força gravitacional do Sol sobre a massa do Sol, sobre a massa da Terra. Aqui está um corpo girando no espaço vazio, digamos um satélite em torno da Terra. Por que isso acontece? Se primeiro tem uma força, que é o do movimento dele, que segue a primeira lei de Newton. Ele deveria escapar a todo momento, seguir uma linha retilínea. Por que ele não segue? Porque existe uma outra força, que é da atração gravitacional, que puxa ele para a Terra. Então, o resultado da combinação dessas duas forças é que ele fica girando, como os nossos satélites em torno da Terra, ou os planetas em torno do Sol, estão em órbita. A mecânica newtoniana foi considerada como a verdade revelada, absoluta e indiscutível, pelos físicos, praticamente a totalidade dos físicos, no século XVIII e XIX. Era assim, e os resultados eram precisos, não havia o que se discutir. Mas começou a haver problemas com, por exemplo, a mudança do eixo orbital de Mercúrio. Eles pensavam que era porque tinha um outro planeta entre Mercúrio e o Sol e não se encontrou esse planeta. Por que isso estava acontecendo? Só a teoria da relatividade generalizada, publicada em 1915, é que resolveu essas imprecisões. Essa e outras imprecisões. Por exemplo, se para a teoria de Newton existe uma força que está como uma baladeira puxando, segurando o planeta, a Lua, digamos, de modo que ela não vai embora. Se a Terra desaparecer, imediatamente a Lua seguirá um curso contínuo, retilíneo, para fora. Mas, segundo a teoria da relatividade, que é muito mais sofisticada, extremamente complexa, do ponto de vista matemático, para mim, pelo menos, que não sei fazer os cálculos, o que nós temos é uma curvatura do espaço, então o objeto está como que caindo em direção, a luz está como que caindo em direção à Terra, a curvatura no espaço-tempo, e acontece que se a Terra desaparecer, a Lua não irá imediatamente ir embora, como Newton previa. Digamos, se o Sol desaparecer, a Terra não irá seguir a primeira lei, seguir um movimento contínuo e se perder no espaço. Não, ela precisará esperar 8 minutos, porque o espaço precisará ser desencurvado. Ele se desencurva à velocidade máxima possível no universo, que é a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Como a luz leva 8 minutos para chegar à Terra, só 8 minutos depois é que a Terra
será livre desse colchão, desse esburacamento gravitacional e poderá ir embora, digamos, porque não há mais essa curvatura espacial. Agora, então existem pequenas diferenças que são mensuráveis, que já foram comprovadas muitas vezes. Então, e essa talvez não seja a teoria definitiva, talvez seja algo muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Nós temos para os corpos grandes que seguem movimentos muito velozes, a mecânica newtoniana foi substituída pela teoria da relatividade. Para os corpos muito pequenos, ela foi substituída, como partículas subatômicas, ela foi substituída pela mecânica quântica. E até hoje não se conseguiu unir essas duas teorias. A física é a disciplina científica mais fundamental. Por que não? Pode ser que seja possível uma matemática absurda que permita unificar essas duas teorias. E pode destruí-las também, destruí-las como elas são hoje. A física é a disciplina científica mais fundamental. Diz esse autor, uma planta é feita de células vivas, que são feitas de moléculas orgânicas, que são feitas de moléculas inorgânicas, que são feitas de átomos físicos. Então, você acaba na física. Como isso aí se deriva, se elas podem ser reduzidas à física ou não, aí isso não importa, mas a ciência fundamental é, obviamente, a física. Dentro dessa perspectiva, não significa que as outras não sejam importantes e não tenham suas dificuldades. Comte sugeriu que a física é mais geral das ciências, e Comte era um filósofo, enquanto a sociologia que ele pretendia fundar é mais complexa das ciências. Então ele produziu um esquema classificatório. O esquema dele excluía a psicologia, mas ele tinha a física, que se aplica a todo o universo, tem maior generalidade e tem menor complexidade, para ele pelo menos. A sociologia teria maior complexidade e menor generalidade, porque se aplica apenas a grupos humanos. Psicologia, é talvez um animal que viva só, como um orangotango, tenha a sua psicologia. Eles são animais solitários depois de adultos. A biologia é muito mais ampla, ela diz respeito a todos os seres vivos, mesmo uma bactéria. A química orgânica é menos tão ampla quanto a biologia, mas depois nós temos a química inorgânica, que é muito mais ampla, diz respeito, digamos, às pedras e objetos que constituem a Terra também, e os planetas, mas finalmente você tem a física das partículas, que tem a física que se dedica ao estudo de átomos e partículas subatômicas, minimamente, e não considera elementos biológicos, psicológicos, sociológicos ou químicos. Ela tem a maior generalidade, alguma coisa de química. Porque se aplica a todo o universo. É claro que isso aqui tem algo de insight, pode ter também erro, mas não sabemos. Filosofia é aquele domínio que não foi alcançado pela ciência e, portanto, é especulativo. O próximo desenvolvimento científico que podemos ressaltar, por suas implicações filosóficas, foi a teoria da evolução natural de Darwin, Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, 1859. Antes do século XIX, se acreditava que as espécies haviam sido criadas ad eternum por Deus. Vamos prosseguir. Pouco antes de Darwin, Lamarck sugeriu uma forma de evolucionismo que talvez seja demasiadamente desconsiderada. A lei do uso e desuso. O órgão usado se desenvolve, o órgão não usado se atrofia. Para alguns órgãos, como digamos o cérebro ou a musculatura,
funciona. A quantidade de pessoas com Alzheimer entre os analfabetos é 30 vezes maior do que entre as pessoas alfabetizadas. Então, o cérebro, de alguma forma, precisa ser usado para que as conexões neuronais sejam mantidas e desenvolvidas, mesmo às vezes com placas de Alzheimer crescendo, novas conexões neuronais seriam desenvolvidas. Existem evidências a favor disso, mas também há uma tendência à formação de seres com níveis de complexidade cada vez maiores. Aqui estamos nós. O que está errado é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Se eu vivo fazendo esforço, eu sou um atleta, então meu filho será um pouquinho mais forte do que seria se eu não fosse um atleta. Essa é a ideia de que caracteres adquiridos são herdados. Se eu passo a vida inteira estudando, então os meus filhos serão mais inteligentes, ou sei lá. Isso aqui, o próprio Darwin acreditava nisso. Acreditava que Lamarck tinha uma certa razão, mas hoje nós sabemos que no que é principal, que é 2, Lamarck estava completamente errado. Eu acho que vou parar por aqui.